A Ari está perguntando, quando a gente faz constelação familiar, as energias mudam? Se eu fiz uma constelação, mesmo não acreditando no que foi apresentado, isso muda algo ou nem sempre? Bom, quando a gente vê algo, a gente não pode desver, né? Simone Arrojo, minha mestre, fala isso. Já vi, não dá para não dizer que eu não vi. Eu posso não estar pronta para aceitar, eu posso não acreditar, eu posso negar. Hoje, né? Ah, você tem lá raiva, você está olhando com um olhar de raiva para o seu pai. Não, eu respeito muito meu pai. Imagina, eu tô vendo no campo que tem essa raiva. Só que, de novo, não é por mal, não é que a pessoa quer me enganar, né? Isso acontece muitas vezes. Não é que a pessoa fala uma coisa que não é porque ela não quer assumir. Não, às vezes ela não sabe. Isso é tão profundo dentro da gente. Porque é tão feio a gente sentir raiva, por exemplo. A gente acha que é feio sentir raiva dos pais. Né? Então, a gente bloqueia o que a gente sente. Então, a gente não reconhece. Quando a gente faz a constelação, eu olho para aquilo e falo, não pode ser. Por isso que eu falo, a gente tem que entrar no campo. Né? O papel do constelador também é facilitar esse olhar, facilitar. Às vezes, a pessoa que está indo constelar, falar muito com ela, explicar com palavras não adianta, você tem que mostrar. Às vezes mostrar ali com bonecos ou com pessoas também não adianta, você tem que pedir para ela fechar os olhos e visualizar. Cada pessoa vê de um jeito. O papel do constelador também é ter essa sensibilidade de saber guiar. Mas o que o campo mostra não tem erro. Já também, em algumas situações, eu vou fazer a constelação, a pessoa fala, não é isso, não é tal coisa, é essa outra coisa. E eu falo, tá, então se você já sabe, você não precisa de mim. Você não precisa fazer uma constelação, você já tem todas as respostas. A gente está acessando, me falando, não é de mim, Juliana, é de olhar para o campo. Eu, Juliana, estou abrindo a porta lá para você, a gente olhar para o campo juntos. Se você já sabe tudo que tem aqui dentro, então você não precisa de ninguém que abra essa porta para você. Você já sabe. Então é isso, assim, é a gente poder se abrir e ver, por mais difícil que seja, por mais que a gente fale, nossa, mas isso é estranho para mim. Isso está lá no inconsciente, está no seu inconsciente, no inconsciente do sistema familiar, está lá, é presente. Pode ser que não seja seu, seja da sua mãe, do seu pai, mas tá, existe. Quando eu vejo e eu reconheço, aí eu posso modificar. Se eu não reconheço, aquilo passou. Mas assim, aí você perguntou, isso muda algo ou nem sempre, se eu não acreditei? Isso te tocou, tanto que você está me fazendo essa pergunta. Esse já é um passo, talvez seja o passo possível para você agora. A gente segue os passos que são possíveis para a gente no nosso momento, né? E isso já vai trazer uma modificação. Qualquer que seja, já traz uma modificação, tá bom? Juliana Gomes colocou aqui, ainda não constelei, mas sinto as energias fluindo. Como a constelação pode atuar para o tratamento da depressão? Constelação na saúde, gente, é muito interessante porque, assim, o olhar, o olhar da constelação, ele é como um assistente de um médico, né? A constelação não vai curar a doença, mas ele vai mostrar por que aquela doença existe. Então, quando a constelação, né, o Stefan Hausner fala que as doenças, elas são manifestadas por algumas razões. Uma delas é o amor cego infantil. Então, é eu ainda querer, criança, quando é bem criança, só consegue enxergar o pai e a mãe, e só consegue enxergar o pai e a mãe como 100% disponíveis para ele, não é? Se o nosso pai ou a nossa mãe sabe fazer alguma coisa, a gente chora, esperneia e tal. Por quê? Porque a mãe tem que estar lá 100% do tempo disponível. Esse é o amor cego infantil. Então, às vezes, se manifesta em alguma doença pelo fato de a gente não ter os nossos pais aqui mais, ou os nossos pais não estarem disponíveis mais para a gente. E aí a gente, né, tem alguma manifestação, uma tristeza profunda, pode ser uma depressão, ou outras questões decorrentes daí.
A outra é a gente olhar de uma maneira até presunçosa pelo campo e dizer, não, eu resolvo isso por você, ou seja, eu me coloco maior do que meus pais e eu assumo a sua vontade de ir embora, eu assumo e eu vou no seu lugar. Ou eu assumo esse peso que você carrega e eu sinto esse peso no seu lugar, ou seja, eu me coloco à disposição do campo para resolver algo para os meus pais, mas eu também estou invertendo a hierarquia. Sempre, quando a gente tem que olhar, e quando a gente vai ver, por exemplo, um caso de depressão, a gente vai olhar para uma tristeza que existe no campo. E a gente vai entender, às vezes é uma perda, às vezes é algo mais profundo, mas, assim, cada caso é um caso. Eu não gosto muito de falar, tal coisa representa tal coisa. Porque depende muito, quando a gente começa uma constelação, o que existe ali por trás, entendeu? O que existe por trás daquela depressão em específico, ou daquela doença respiratória em específico, ou daquela, né? Especificamente, cada um tem uma história. E aí a gente consegue perceber com a constelação. Após ser fechado o campo, quem perguntou foi a Vivian. Após ter fechado o campo, uma das pessoas que foi escolhida começou a incorporar um espírito que no momento o clima ficou tenso, que a facilitadora teve que fazer uma oração. Por que houve essa necessidade? O trabalho da constelação, como eu falei, não tem nada de religião. Ele é um trabalho de energia, da gente se conectar com a energia do campo, do inconsciente coletivo, das pessoas que estão ali e das pessoas que já foram, da energia das pessoas que já foram. Então, às vezes, a gente olha para uma criança que não pôde nascer, que foi um aborto, a gente olha para uma pessoa que sofreu um acidente, que faleceu, a gente olha para tudo isso, a gente traz toda essa energia. É claro que todo esse processo, quando a gente fala de energia, a gente não está atuando só na matéria, a gente tem uma dimensão espiritual, mas não é espiritual espírita, espiritismo, o espírito baixou. É uma dimensão maior do que a gente consegue compreender só aos olhos nus aqui, né? A gente está falando de olhar de alma. Então, eu não sei qual a circunstância, eu não sei como foi esse lugar em que essa constelação aconteceu, eu não sei como, né? Mas é fato que às vezes pode acontecer algo de energia ali, porque a gente está trabalhando com energia, né? Então, às vezes já fui também em constelação com a Simone, que foi um processo lindo, a gente olhou para diversos abortos no sistema, eu estava como representante, e a gente encerrou com uma oração, a gente encerrou com um Pai Nosso, para que a gente pudesse dar lugar a todas aquelas crianças, todos aqueles abortos que aconteceram naquele sistema e em outros sistemas. A gente fez, sabe, um movimento de oração também muito bonito, para incluir, porque a gente está falando de energia, de pessoas que vieram, de pessoas que se foram. Então é importante a gente ter muito respeito por esse trabalho, porque é um trabalho que inclui, que dá lugar para tudo, para todos.